Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você. E vamos então à pergunta dela que diz assim: fale mais sobre o psicopata, os níveis de psicopatia para alertar as mulheres ou os homens, como se reconhece um e o que fazer. Beijos, amo seus vídeos, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, minha querida. Olha, veja bem, eu vi a sua pergunta antes, de iniciar as gravações, então, é óbvio, eu fiz até uma pesquisa sobre isso, porque é um assunto muito extenso, são características, e veja bem, níveis de psicopatia, quando você fala de níveis de psicopatia, para a própria psiquiatria, é muito difícil classificar e chegar a uma conclusão sobre se a pessoa é psicopata ou não é. Nem todo assassino é psicopata e nem todo psicopata é um assassino. Mas, ok, eu trouxe aqui então algumas características. Veja bem, características de um psicopata. Um desrespeito pelas leis e costumes sociais, um desrespeito pelos direitos dos outros. Bom, isso é inegável, né? O psicopata, ele não tá nem aí se é um direito seu, se ele tá te fazendo mal, se não tá. Às vezes a gente costuma dizer, né? Eu não sei como que a pessoa faz isso comigo, depois ela deita e dorme tranquila. Meu bem, a pessoa deita e nem lembra que você existe. O que importa é que ela conseguiu o que ela queria. A falta de remorso ou culpa. Então, essa é uma característica. Por isso que a pessoa deita e dorme. Para o psicopata não existe remorso, não existe culpa. Uma tendência para mostrar comportamento violento. Os psicopatas são incapazes de formar vínculos emocionais ou sentir empatia real com os outros. Ou seja, não consegue ter essa empatia, se colocar no lugar do outro, tentar sentir o que o outro sente, sensibilizar-se, uma empatia real. Por quê? Porque ele simula. Ele simula que ele é prestativo, ele simula carinho, ele simula atenção. Embora muitas vezes tenham personalidades sedutoras ou mesmo charmosas. Então, tá vendo? Ele não demonstra uma empatia real. Mas ele muitas vezes tem uma personalidade sedutora e até mesmo charmosa. Os psicopatas são muito manipuladores e podem facilmente conquistar a confiança das pessoas. Esse é um outro traço muito presente nos psicopatas. São pessoas extremamente manipuladoras. E justamente porque são pessoas muito manipuladoras, vai conquistar a sua confiança. Fala a verdade, se você já não tomou no meio do toba porque você se envolveu com uma pessoa que conquistou totalmente a sua confiança. E depois você descobriu que a pessoa não era nada daquilo. Eles aprendem a imitar. Olha isso, gente. Tenebroso, né? Eles aprendem a imitar emoções, apesar da incapacidade de senti-las. Então, os psicopatas, quem realmente é psicopata, ele tem uma incapacidade de sentir emoções, mas ele consegue imitar. Por que ele imita as emoções? Porque ele sabe que ele precisa ser aceito. E uma pessoa que socialmente não manifesta nenhum tipo de emoção, ela não vai ser aceita. Ela não sente alegria, ela não celebra com o amigo que acabou de ser promovido no trabalho, ela não se alegra com a amiga que acabou de ser pedida em noivado. Então ela precisa imitar as emoções. Entristecer-se, aconteceu alguma coisa muito triste, poxa vida, né? Aconteceu algo muito triste, uma tragédia, e ela tá ali, tipo, tá, e daí? Se bem que esse e daí, né? E daí? Tantas pessoas morreram de Covid, e daí? Ai, ai. Os psicopatas são muitas vezes bem educados e mantêm empregos estáveis. Alguns são tão bons na manipulação e simulação que eles têm famílias
e outros relacionamentos de longo prazo, sem que aqueles que o rodeiam suspeitem de sua verdadeira natureza. Por isso que realmente é dormindo com o inimigo. E aí tem algumas características aqui, só rapidamente para a gente falar. Algumas características dos psicopatas. Boa lábia, o psicopata ele é bem articulado, é ótimo marqueteiro pessoal, então vai ficar se promovendo. Como um ator em cena, conquista a vítima bajulando e contando histórias mirabolantes de si. Então, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Aí, nossa, né? Uau, toda uma trama. E ele se coloca como o grande herói. Com meia dúzia de palavras difíceis, se passa por sociólogo, médico, filósofo, escritor, artista ou advogado. Outra característica, ego inflado. Ele se acha o cara mais importante do mundo. O cara mais importante do mundo. Todo mundo tem que concordar com ele, né? Seguro de si, cheio de opinião, dominador. Adora ter poder sobre as pessoas e acredita que nenhum palpite vale tanto quanto suas ideias. Nenhum palpite vale tanto quanto as suas ideias, né? A gente vê isso no âmbito político também. O ministro não concorda comigo, sai fora. Tem que pensar igual eu. Tem que pensar igual a mim. Outra característica, mentiroso patológico. Mente tanto que às vezes não se dá conta de que está mentindo. Tem até orgulho de sua capacidade de enganar. Ele se orgulha do tanto que ele consegue enganar, né? Nossa, isso aí se torna um troféu para ele. Para ele, o mundo é feito de caças e predadores. E não faria sentido não se aproveitar da boa-fé dos mais fracos. Quem mandou ser fraco? Quem mandou errar? Olha, ou seja, não faz sentido eu não me aproveitar da sua fraqueza. Quem mandou ser fraco desse jeito? Quem mandou ser burro? Não é esse o discurso que a gente encontra na boca de um monte de gente? Lógico que você vai encontrar esse discurso na boca de um monte de gente que não é psicopata, né, gente? Pelo amor de Deus. Então não vai pegar o que eu estou falando aqui e absolutizar, e universalizar, querer encaixar em todo mundo, pelo amor de Deus. Tem gente que não respeita o outro não por ser psicopata, é porque não respeita mesmo. A pessoa se alegra com o erro do outro e aproveita-se da ingenuidade do outro, sem, com isso, que ela seja configurada como psicopata, evidentemente. Outra característica do psicopata, ele tem sede por adrenalina. Não tolera a monotonia, dificilmente fica encostado num trabalho repetitivo ou num casamento. Eita! Então, se você está vivendo com alguém, meu bem, que aquela pessoa está encostada ali, ó, no casamento da sua relação, tipo, ai, parece que tanto fez, tanto faz, fica tranquila, meu anjo. Psicopata não é. Tá? O psicopata não gosta de monotonia, não gosta de ficar encostado num trabalho repetitivo ou num casamento. Precisa viver no fio da navalha, quebrando regras. Alguns se aventuram em rachas. Alguns se aventuram em rachas, outros nas drogas e uma minoria no crime. Outra característica, reação estourada. Reage desproporcionalmente a insulto, frustração e ameaça. Então ele não fica calmo diante de um insulto. É uma reação desproporcional. Mas o estouro vai tão rápido quanto vem e logo volta a agir como se nada tivesse acontecido. Então, né, ele tem aquela explosão, as pessoas nem reconhecem, nossa, só que depois ele volta como se nada tivesse acontecido. Igual esses dois que estão brigando aqui, ó. Cachorro é assim, não é? Eles estão brigando, eles estão se pegando, daqui a pouco eles estão se mordendo, ó. Então aqui agora, ó, o Teodoro tá mordendo a pata do Tobias. E agora que eu tô falando o nome dele, eles estão olhando para mim. Então, quer dizer, eles estão se pegando.
Eles acabam de se pegar, depois eles ficam como se nada tivesse acontecido. Só que aí é que tá. Eles não têm as emoções afloradas como nós, seres humanos. O psicopata não tem emoção. Então, ele tem aquele estouro e depois ele volta como se nada tivesse acontecido. Ele é tão sem emoções que nem sequer rancor ele consegue guardar. Meu anjo, você que está aí quanto tempo, né, guardando rancor daquela pessoa, guardando mágoa, fica tranquilo, psicopata você não é. Ai, André, porque eu guardo rancor. Psicopata você não é, bem. Veja pelo lado positivo. Outra característica, impulsividade. Embora racional, não perde tempo pesando prós e contras antes de agir. Se estiver com vontade de algo, vai lá e consegue tirando os obstáculos do caminho. Se passar à vontade, larga tudo. Seu plano é o dia de hoje. Outra característica, comportamento antissocial. Regras sociais não fazem sentido para quem é movido somente pelo prazer indiferente ao próximo. Bom, eu não sou psicopata, graças a Deus, porque assim, eu prezo muito pelas regras sociais. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, aqui minha casa, a minha casa ela faz divisa com o quintal do outro vizinho, porque o meu vizinho, ele tem de fora a fora, é de uma rua a outra a casa dele, e a frente da casa dele é para lá. Do lado de baixo acontece exatamente a mesma coisa. O meu outro vizinho, o quintal dele, a casa dele começa lá na outra rua e vai até a outra rua. Ou seja, eu faço divisa com o quintal dele e não com a casa. Ou seja, eu não tenho vizinhos. Faço divisa com o quintal deles. Porém, eu costumo ser bem notívago, ou seja, costumo ficar acordado até tarde da noite. Estou gravando agora aqui, ó, de madrugada. Agora já são, deixa eu ver aqui, já são 3 horas da manhã, eu estou gravando. Só que eu também assisto filmes, principalmente no final de semana. Então eu passo a madrugada assistindo filmes. Eu tenho home theater, então o som é alto. Eu abaixo o som. Por quê? Porque eu tenho medo que esteja incomodando vizinhos, apesar de eu não ter vizinhos. Mas eu tenho medo, vai que escuta, vai que incomoda. Então, eu sou muito apegado às regras sociais, a regras de bom convívio. Eu acho que quando a gente segue as regras sociais, a gente vive bem. Né? Quando você quebra com essas regras, é que o mal-estar começa a se estabelecer. Então, nesse sentido, né, olha, eu realmente não conseguiria ser psicopata. Os que viram criminosos, em geral, não têm preferências, gostam de experimentar todo tipo de crime. Os que viram, hein? Porque nem todo psicopata vai ser criminoso. Ausência de culpa. Por onde passa, deixa bolsos vazios e corações partidos. Presta atenção nisso. Por onde passa, o psicopata deixa bolsos vazios e corações partidos. Mas por que se sentir mal se a dor é do outro e não dele? Para o psicopata, a culpa é apenas um mecanismo para controlar as pessoas. Sentimentos superficiais. Emoção só existe em palavras. Presta atenção. Para o psicopata, emoção é só aqui, ó, só na palavra. Se namorar, será pelo tesão e pelo poder sobre o outro, não por amor. Ai, que medo, né? Hein? Dá medo, né, bem? Não dá? Olha isso. Se namorar será pelo tesão e pelo poder sobre o outro, não por amor. Por isso, toma cuidado com essas pessoas que querem ter poder sobre você, hein? Toma cuidado, bem. Vai, abre esse zóio. Se perder um amigo, não ficará triste, mas frustrado por ter uma fonte de favores a menos. Ai, Jesus amado, que frieza! Se perder um amigo, não ficará triste, mas frustrado por ter uma fonte de favores a menos. Tô passado com essas características. Só falta mais 3 características. Falta de empatia. Não consegue se colocar no lugar do próximo. Para o psicopata, pessoas não são mais que objetos para usar para seu próprio prazer. Não ama.
Se chegar a casar-se e ter filhos, vai ter a família como posse, não como entes queridos. Irresponsabilidade. Compromisso não lhe diz nada. Tende a ser mau funcionário, amante infiel e pai relapso. Porém, como a família e os amigos são fonte de status e bens materiais, para cada mancada já tem uma promessa pronta. Eu mudei. Isso nunca mais vai acontecer de novo. Ai, que medo, bem! E por fim, a última característica, má conduta na infância. Seus problemas aparecem cedo. Já começa a roubar, usar drogas, matar aulas e ter experiências sexuais entre 10 e 12 anos. Para sua maldade, não poupa coleguinhas, irmãos e nem animais. Ou seja, eles já começam a demonstrar cedo tais características. Portanto, tá aí, né, meus amores? A pergunta dela não tinha como responder. Níveis de psicopatia, são 22 níveis que um professor, um médico, um psiquiatra, né, elaborou, mas isso é muito profundo, isso é para quem se aprofunda muito nessa área, né, não para a gente tratar aqui. Então aqui trouxe essas características para a gente poder ficar esperto e perceber que para o psicopata não existe emoção, não existe culpa, é frieza total. Portanto, se você estiver em algum relacionamento onde você sente frieza total, abra os olhos. Não estou falando que você vai ser violentado, machucado, tá? Porque a grande maioria dos psicopatas nunca vai chegar a encostar o dedo em ninguém. Mas você vai ser violentado psiquicamente, emocionalmente, seu coração vai ser torturado. Esse é o grande problema. Porque eles deixam um rastro de destruição por onde eles passam. Como dizia a doutora Ana Beatriz no seu livro Mentes Perigosas. Eu li aquele livro inteirinho e realmente é assustador. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, seu Facebook. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.